Então, já é domingo. Não só domingo, como fim do ano, né? Ai, fim do ano, uma época tão legal, tão bonita. Eu mesmo me deixo envolver pelo espírito natalino, já ouço o tilintar dos sinos de Noel, né? Que enchem a humanidade de solidariedade, de carinho, de paixão, de harmonia entre uns e outros. Não é verdade? Pois é, não é verdade. Então, eu estava domingo passado, hoje já é domingo de novo, é incrível como o tempo passa. Eu estava em Copacabana, no Rio de Janeiro. E aliás, saí de Copacabana direto pro Alto Leblon. Que evolução de Copacabana para o Alto Leblon, onde apresentei a peça Brasil, Pecado Capital, né? Bem legal, teatro cheio, as pessoas felizes, um monte de estrelas, amigas minhas na plateia, se misturando com gente comum, como se fossem gente como a gente, porque é claro que nós, os artistas, somos de uma classe muito superior, né? Mas às vezes a gente se rebaixa, fica ali junto com o povo na plateia, tal, como se fosse uma espécie de comunismo, assim, né? E, aliás, o Rio de Janeiro é um dos personagens, né, da peça, né? São Salvador, Rio de Janeiro e Brasília, as nossas três pecadas capitais, nossas capitais repletas de pecado. Só que antes de ir pro teatro, eu estava em Copacabana, hospedado num hotel, aliás, um hotel bem legal. E eu vou dizer o nome do hotel, porque o hotel foi parceiro da peça, foi muito legal, o tal Porto Bay. Tem lá o Sacha, que é um alemão, que é o gerente, me deu um upgrade, fiquei lá de frente pro mar, aquela coisa tal, de costas pro Brasil, de frente pro mar, que maravilha, né? Assim que deve ser, tal. Claro, fiquei fazendo também as piadas sexistas, né? Chamando de português, português, tal, bababá. Porto Bay, bem legal. Aí, meu chapa, você sabe o que aconteceu em Copacabana domingo passado, né? Teve um macro arrastão de uns 30 ou 40 meninos, garotos, rapazes, mesmo assim, sei lá, de entre 14, 12, sei lá, e 20 e poucos anos de idade. Todos eles pardos ou pretos, todos eles descamisados, sem camisa, todos eles apenas de calção, ou sunga, ou bermuda e de chinelo de dedo. Uma grande evolução, porque você sabe que quando o Brasil e o Rio de Janeiro largaram milhões, mais de 1 milhão de escravos foram libertados, quase 2 milhões de escravos foram libertados naquele 13 de maio de 1888 e postos na rua, muitos deles na rua do Rio de Janeiro, porque ali no centro do Rio de Janeiro, no Valongo, era o cais que tinha recebido um dos maiores, talvez o maior número de escravizados na história da humanidade, você sabe, chegou no Brasil, só que um dos portos principais e talvez aquele que tenha recebido o maior número de escravizados na história da humanidade foi o Valongo, Valongo, ali que foi há pouco resgatado, que quiseram fazer um projeto, até tem o projeto, mas já está meio abandonado, como tudo no Rio de Janeiro, como tudo no Brasil, né? Então, cara, quando esses escravizados foram liberados, um dos símbolos, um dos sinais mais claros da escravidão era andar descalço, porque o escravizado nunca tinha calçado, e continuaram sem ter calçado num bom período até o início do século XX. E é no início do século XX que Copacabana se incorpora à malha urbana do Brasil. Na verdade, o túnel velho ali é de 1892, né, em pleno governo do Floriano Peixoto, né, na transição do débil mental, de um milico golpista débil mental, que foi o tal Marechal Deodoro, que ainda tem praça, nome, que era um idiota, e entra no lugar dele um ditador de ferro, marechal de ferro, um autoritário, o consolidador da República da Espada, o tal Floriano Peixoto. Bem nessa época se abre o túnel de Copacabana e depois o Floriano cai, vem o Prudente e se inicia a tal República Belle Époque, República do Café com Leite, que aí vão construir a Avenida Rio Branco, Avenida Central, hoje Rio Branco, lá no centro do Rio de Janeiro, a Belle Époque, civilizando o Rio de Janeiro e enxotando o povo dos morros, e descobrindo a praia. E aí, em 1914, 15 por ali, derrubam a igrejinha de Copacabana para fazer um forte no lugar, né?
Copacabana tem uma etimologia confusa, ninguém sabe direito, mas é uma palavra, ou quechua, muito provavelmente quechua, porque Copacabana é um lugar na Bolívia, maravilhoso, lá no lago Titicaca, né? Provavelmente quer dizer mirante do lago, né? Não se sabe bem, tem algumas outras opções, mas muito provavelmente é mirante do lago. Alguns dizem que é lugar cheio de luz, não sei o que, bababá, mas é o mirante do lago, era um lugar sagrado no Império Inca, talvez pertencesse a outro povo dominado pelos Incas. O fato é que de lá veio uma imagem de uma santa, Nossa Senhora de Copacabana, que foi posta numa igrejinha em Copacabana, que foi destruída para dar lugar a um forte, e que hoje a imagem está lá na igreja matriz lá de Copacabana, ninguém vai ver, etc. E aí, meu chapa, em 1922, em 1906 é inaugurada a Avenida Atlântica, maravilhosa. Em 1922 ocorre ali os 18 do Forte. Os 18 fortes, que os caras foram mortos ali, quando 18 tentaram enfrentar 4 mil, ganharam os 4 mil. Né? E em 23, no ano seguinte, se inaugura o hotel Copacabana Palace. Né, que conecta o Brasil com o resto do mundo, o hotel onde veio o Orson Welles, onde veio o Walt Disney, só para citar dois que já tem um episódio aqui no canal, vai lá ver o episódio do Walt Disney no Brasil, o Orson Welles no Brasil, Ava Gardner, Brigitte Bardot, todo mundo, tal. E aí, cara, Copacabana vai ingressando, vai mergulhando naquela decadência, naquela degradação urbana, urbanística, típicas do Rio de Janeiro, típicas do Brasil, e os morros vão subindo e vão crescendo. Os morros já começam logo, né? Rio de Janeiro e o morro estão ligados desde sempre. Para chegar nesse momento em que tem um arrastão de mais de 20 desvalidos, sem trabalho, sem escola, sem nada, e sem moral também, né? Sem moral, porque também, assim, tem explicações para você ficar percebendo as raízes da criminalidade, da imoralidade desses caras. Mas também tem opções pessoais de que um monte de gente que é desvalido, que é pobre, que cresceu na miséria, se recusaria a se tornar membro de um bando que sairia assaltando idosos, né? Já que o Copacabana é cheia de idosos, né? Aposentados, tal. Aliás, muitos idosos aposentados, né? Fazendo manifestações, enchendo a praia pró-Bolsonaro, como tu te lembra, porque Copacabana também ficou com essa pecha aí de direitona, né? Direitona. E é justamente aí que as histórias se juntam, porque daí se criou um bando de justiceiros, porque quando tu vê aquelas imagens horrorosas, aqueles garotos atacando as pessoas, mas e se fosse tu, pensa, se fosse um parente teu, teu filho, teu pai, né? A indignação, a raiva e a vingança, que é um sentimento humano, que aliás construiu a humanidade, né? São naturais. Agora, aí tu criar um bando de justiceiro para sair atrás dos caras, ainda pegaram os caras errados, deram uma surra lá num vendedor que estava lá também, meio sem camisa e tal, porque o descamisado, que agora conseguiu pelo menos um chinelo, porque era isso que eu queria falar, durante anos e anos, durante 2 décadas depois do fim da escravidão, os ex-escravizados não tinham sapato, não tinham dinheiro para um sapato. Ter sapato era um símbolo de liberdade. Alguns escravos alforriados, né, que conseguiam comprar sua liberdade, a primeira coisa que adquiriam era um sapato. Né? Então agora já tem até sandália, já tem até o chinelo havaiana nesse país chinelão, nesse país desigual, injusto, desequilibrado, com racismo estrutural, país nojento. E por que é um país nojento? Porque tu não conhece a tua história, porque tu não conhece a história de Copacabana, porque tu não sabe nada. E quem não sabe nada vive na cegueira. E quando vive na cegueira, o pior tipo de gente ascende ao poder, né? E continua escorraçando pobre. Aí nesse sentido, então, até tem um governo que até não escorraça pobre, pelo contrário, que nesse sentido é um governo que evolui muito com relação ao governo anterior, embora ainda tenha canalhas que apoiam o governo anterior lá, daquela criatura desprezível, né? E que ainda criam grupos de justiceiro para atacar aqueles que os atacaram. Quando a evidente solução é, obviamente, a justiça social, é a educação, é a saúde, é estudo, né? Que o Brasil sempre negou às classes desfavorecidas, sempre.
E aí quando as classes favorecidas reagem, pô, olha aí, vamos criar um grupo de justiceiros. Então, meu chapa, o que eu vou te dizer? Eu não vou te dizer nada. Eu vou te dizer que tomara que esse canal acabe também, porque aqui, ó, o canal aqui, ó, o canal aqui, ó, o canal lá embaixo nas visualizações, falando sério. Ai, eu adoro o canal do Peninha, eu adoro o Buenos Dias. Então faz alguma coisa! Compartilha, assina, manda para mais gente, ou não faz nada também, como tu nunca fez nada com relação ao Brasil. E eu enchi o saco de fazer tanta coisa pro Brasil. Eu vou é pra Costa Rica, enquanto tu vai ficar no máximo em Copacabana. E pior que Copacabana é maravilhoso, né? Ainda mais ficar no hotel que eu fiquei. Mas daí é só pra elite. Aí é só pra elite e tem que falar alemão. É isso aí. Falou. Um péssimo, um horroroso, um medonho domingo pra você e um fim de ano pior ainda. Tchau.